Amém? Graças a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto dessa noite. O culto de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Amém? Pois está pedindo, irmã Nelly, que esteja orando, colocando nas mãos do Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a palavra, tudo que for feito aqui nessa noite. Amém. Que seja para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, exaltado seja sempre o teu nome, ó Pai, em nossas vidas. Ó Deus querido, nós te louvamos pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, para estarmos diante de ti, ó Pai, com os nossos corações gratos, pelo ano inteiro que o Senhor esteve do nosso lado, cuidando de nós. Estamos, ó Deus, aproximando agora, ó Deus, ao final deste ano de 2025, onde podemos contemplar tantas bênçãos que o Senhor proporcionou a cada um de nós, tantos livramentos, ó Pai. Nós te agradecemos imensamente pelo teu cuidado, ó Deus, e suplicamos ao Senhor que a bênção do Senhor, ó Pai, venha estar sobre as nossas vidas, a cada dia, a cada momento, clareando as nossas mentes, para vermos o quanto somos dependentes do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esse momento que nos reunimos para te adorar. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, ó Pai, que estão à frente no compromisso de levar a igreja a te adorar de coração. Abençoa a mente, as vozes, a garganta, Senhor, o coração. Abençoa o interior da vida dos nossos jovens aqui, ó Pai, esses que estão aqui no Ministério de Louvor, Pai, com essa responsabilidade de apresentar ao Senhor a adoração juntamente com a igreja, Pai. Que esse seja um momento de reflexão em cada cântico, em cada louvor, que possamos cantar e cantar com os nossos corações prontos a vivermos a verdade da Tua palavra, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada vida, cada pessoa, cada visitante, Senhor, que entrarem aqui hoje, que saiam daqui com seus corações cheios, ó Pai, da graça e da bondade do Senhor. Abençoe a vida do pastor, a mensagem, ó Deus, que ele possa transmitir a cada um de nós aquilo que o Senhor já falou no seu coração. Não deixe, Pai, que nada seja tirado, nada seja aumentado, mas que a palavra do Senhor venha direcionar as nossas vidas e os nossos caminhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. E uma coisa nós pedimos ao Senhor, em acordo com toda a igreja, que a presença do Senhor esteja aqui nesse momento para receber toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de pedir aos irmãos que nessa noite, que cada um de nós possa convidar o Espírito Santo do Senhor para fazer morada em nós. E que esse mesmo Espírito Santo, ele possa nos transformar dia após dia, ele possa nos moldar, que ele possa nos consolar, para que possamos dar um louvor agradável ao nome do Senhor. Eu quero convidar você que convide o Espírito Santo do Senhor para estar com você, para estar louvando juntamente com você nessa noite. Fala assim: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor se faz presente em cada um de nós. E a presença do nosso Senhor Jesus já se faz presente aqui neste lugar. Então que nessa noite você possa abrir seus lábios e louvar de todo o seu coração, porque o Senhor agrada daquele que louve a Ele com todo interesse de coração, que louve com amor, com fé, com carinho. Então o Senhor agrada desse irmão que louve assim. Então que você nessa noite possa também louvar de todo o seu coração. E fala assim: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Se comparará
Filipenses, capítulo 2, versículo de 7 a 11.
palavra diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Oi? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse hino que nós vamos cantar é muito bonito, né? Chamando o nosso Senhor de Jesus Galileu. Então, eu quero dizer para você nessa noite, se você não sabia, Jesus, ele desceu do céu, né? Ele estava lá na glória, juntamente com o Pai. E ele desceu de lá, desinfeitou a sua glória, para que ele pudesse vir à terra, se fazer homem como eu e como você, para nos dar a vida eterna. Então, nessa noite, cante com todo o seu coração, louve ao Senhor nessa noite. Então, continue de pé ainda, viu? Para louvar bem bonito o nome do nosso Senhor Jesus.
nessa noite, cada um de nós possamos ofertar ao Senhor o que nós temos de melhor. E nessa noite você não oferte somente o seu dízimo, suas ofertas, mas que você oferte também a sua vida ao Senhor. E você possa entregar a Ele e deixar que Ele cuide de você. Porque o Senhor, Ele é aquele que zela, né, pelo seu servo, Ele guarda, Ele nos ampara, Ele nos livra de todo mal. E que nessa noite você possa ter a oportunidade de estar ofertando aqui os seus dízimos e ofertas, mas também a sua vida perante ao nosso Deus. Poder explicar?
pela volta de Jesus outra vez. Né? Então nessa noite vamos falar com Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. You
Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida aqui, ó Pai, por cada família, Senhor, aqui representada. Que o Senhor, meu Deus, possa falar aos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor possa receber os nossos louvores, ó Pai. Que todos eles possam ter chegado aí no teu santo trono de glória e de graça. Que possamos, meu Deus, dar sempre o nosso melhor para o Senhor. Agora, meu Deus, quando vamos ouvir a tua palavra, Pai, aquela que nos transforma, aquela palavra, meu Deus, que vai de encontro com as nossas vidas. Que nessa noite possamos, meu Deus, abrir os nossos corações, Pai, para que essa mesma palavra possa fazer morada dentro de nós, ó Pai. Meu Deus, quero colocar diante do teu altar de graça a vida do nosso irmão, do nosso servo, meu Deus, o nosso pastor Geazi, ó Pai, que irá nos transmitir a tua palavra nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, possa usá-lo com total liberdade. Que nada que ele vier falar que seja dele mesmo, ó Pai, mas do teu Santo Espírito, Senhor. Que tudo, meu Deus, seja para honrar, glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, louvo e te agradeço. Amém. Amém. Essa é a palavra da confirmação. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Que dia maravilhoso. Quando nós cantamos, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor virá. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas o certo é que Ele virá. Devemos estar preparados, né? Nós cantamos nessa noite que ora vem, Senhor Jesus. E se Ele vier nessa noite? Como está a sua vida, meu irmão, meu amigo, que está aqui nessa noite? Está preparado? Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Então, vamos nos preparar cada dia melhor, não é? Bom, buscarmos a presença do Senhor para exaltarmos o nome dEle, porque somente Ele, a Ele nós devemos dar o hino da glória. Queridos, eu quero perguntar se tem alguma pessoa que nos visita nessa noite. Levanta-se a sua mão. Vou nem pedir nada. Meu amigo Nelson, nosso amigo Nelson está ali. Deus abençoe sua vida. Marcelo levantou a mão lá também, né? Deus abençoe, né? Lá atrás também, os jovens lá, tem uma criança também que levantou a mão, né? Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Agora a igreja deve se colocar de pé e vamos, já que os nossos visitantes estão mais atrás, nós vamos erguer as nossas vozes para trás e vamos, aqueles irmãos que estão mais próximos também, vai aproveitar, vai dar um abraço, um aperto de mão, e assim nós dizemos todos juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá um aperto de mão aí no seu amigo, no irmão que está mais próximo de você, em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer a Deus, né? Passamos momentos um pouquinho distante. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a visão da igreja que nos abençoou. Estivemos lá em Vitória junto com a minha família. Depois de 14 anos eu passei um Natal junto com a minha família. Queridos, fiquei tão alegre por estar com os meus irmãos, com a minha mãe, até mesmo com a minha sogra, né? E eles mandaram um abraço para esta igreja. Vocês irmãos viram quando lá em família nós reunimos e desejamos para toda a nossa igreja aqui também um Feliz Natal. Tá bom, queridos? Muito obrigado, igreja, pelo presente que concedeu a nós como família pastoral. Louvamos a Deus. Queridos, hoje pela manhã eu quero dizer uma coisa para você. Você que não tem vindo na escola dominical está perdendo a bênção, tá? Maravilha do Senhor aos nossos corações. Nessa manhã nós estudamos uma lição maravilhosíssima. Puxa vida, quer dizer para os irmãos que eu saí daqui com o coração tão alegre e feliz quando estudei sobre Fortaleza, o refúgio secreto. Saí daqui com o coração muito abençoado.
Estamos chegando ao fim de uma lição, sabe? Mas vamos entrar em algo maravilhoso que está escrito além da letra. Será uma oportunidade de nós, como igreja, distribuirmos 20 exemplares hoje pela manhã. Ainda tem, tá, queridos? Mas se você apanhar, por gentileza, põe com o compromisso de participar da escola bíblica dominical, que é muito interessante. Se você já leu a Bíblia toda, ou até mesmo, né, gostou de ler, agora você vai ter uma oportunidade de fazer, sabe o quê? Estudar aquilo que você já leu, porque está além da letra. Aqui nesse exemplar tem de Gênesis a Apocalipse, e tem 5 edições dessas. Começando o primeiro ponto deste além da letra, são 5 anos consecutivos, nós vamos estudando a Bíblia toda. Amém, queridos? Amém. Mas escutei uma amém assim, 100 anos. Amém? Amém. É isso aí. Então, aproveite, põe uma revista dessa, leva para casa, come essa palavra, porque ela é mais doce que o mel. Viu? Para que você possa degustar dessa bênção do Senhor, que é muito importante. Ainda tem, depois só você me procurar, que nós vamos passar para a sua mão uma revista dessa, para você participar conosco da escola bíblica dominical. Queridos, esse é o último domingo do ano, não é verdade? Quarta-feira nós teremos o nosso culto, chamado Culto da Virada. Ele vai começar às 10 horas da noite. Aí teremos a celebração da ceia, teremos testemunho, certo? Então será uma bênção muito interessante, muito louvor, muita oração, ou muito não, bastante, não é verdade? Então venha, porque é importante a sua presença. Vamos fazer essa virada juntos, porque é importante nós estarmos celebrando a Deus neste momento, porque estamos passando um momento muito difícil sobre a face da terra, e eu creio plenamente que desde criança, quando eu tenho ouvido Jesus está voltando, eu era bem criança, os meus pais já diziam isso, a minha avó contava essa história para nós, e ela disse para mim um dia o seguinte: olha, eu não sei, de repente eu não vou ver Jesus voltar, porque já estou bem velha, mas vocês provavelmente vão avistar esse Jesus rasgando os céus e vindo sobre as nuvens. Eu não sei também, mas uma coisa eu sei, que nós precisamos de estar preparados para este encontro. Amém, queridos? Amém. Então, fique atento, porque Jesus está voltando, né? Cada dia que se passa, cada momento, nós temos que aproximar, porque as Escrituras estão aqui em nossas mãos, elas vão se cumprindo, as profecias a cada dia. Às vezes nós olhamos para o homem com a sua vida totalmente contaminada pelo pecado, enraizado por ela, desafiando até o poder de Deus. Inconscientemente, até mesmo nós podemos dizer, sabe por quê? Porque o príncipe das trevas tem cegado o entendimento de muitos. Não permita que ele venha cegar você. Abra os seus olhos e olhe para a palavra de Deus a cada dia, porque além da letra nós vamos estudar para aprender mais da palavra de Deus, para que possamos escapar do juízo do Senhor, ou seja, da condenação eterna. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 26, em um último momento que Jesus estava passando, e era o último dia que ele estava na face da terra, naquele momento, antes de provar a cruz, o sacrifício que ele haveria de passar. Mas está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e vamos ler do versículo 31 ao versículo 35. Está aqui, ó, esse rosto para nós aqui do nosso datador. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler os versículos ímpares, e a igreja responderá lendo os números pares, os versículos pares, tá bom, queridos? Todos que estão postos aí, é só olhar para cá. É bom você abrir a Bíblia para conferir, mas você pode ler aqui no Data Show e fica mais tranquilo também. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor
pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois da minha ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Senhor nosso Deus, Pai querido, fala aos nossos corações através da tua palavra, que o teu Santo Espírito, que é bem-vindo aqui, ele esteja, ó Deus, sondando cada coração, e que a nossa mente esteja voltada para a tua palavra, para que possamos, ó Deus, viver da tua palavra. Pois nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: amém. Podeis acertar. Como nós falamos, queridos, tem tudo há um tempo determinado por Deus. Jesus, sendo filho de Deus, enviado de Deus, ele veio a este mundo como Salvador. Ele nasceu lá na manjedoura, e todos nós conhecemos essa história. No dia de Natal muitos comemoram com presentes, né? Com um jantar muito bonito, enfim, com troca de presentes. As crianças ficam alvoroçadas, querendo ganhar um lindo presente, até mesmo aquilo que ele não tem, ele quer que os seus pais, os seus avós, alguém ofereça uma coisa para eles, não é verdade? Mas quando nós olhamos na trajetória de Jesus até chegar a este momento aqui crucial, nós vemos que toda a trajetória de ensino da palavra de Deus, além da letra, ele estava ali ensinando os seus discípulos, porque ele sabia das coisas que haveriam de acontecer. Jesus estava além do conhecimento que os discípulos já tinham até ali. E quando nós olhamos aquela estrela que brilhou lá naquele dia, quando Jesus nasceu numa simples manjedoura, e mostrou para os magos, para os pastores, aonde Jesus estava, e eles foram ali adorar. E um fato interessante e curioso é que eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Quando Herodes saiu em busca das crianças para ceifarem a vida, e a visão dele era exatamente matar e tirar os projetos de Deus através de Jesus. E a palavra de Deus diz que José e Maria, juntamente com Jesus, fugiram para o Egito. E dali eles viveram um tempo ali, daqueles bens que foram apresentados a eles e deram como oferta. Sabe, quando eu olho para isso, queridos, e vejo o propósito de Deus na vida daquele que veio para ser o nosso Salvador. E quando nós olhamos e vemos que em todos os projetos perfeitos de Deus, Jesus veio para viver neste mundo e trazer para nós uma nova esperança. O homem vivia debaixo da promessa das bênçãos de Deus que foi feito a Abraão, e eles, como geração eleita, eles tinham tudo sob os seus cuidados. O cuidado expansivo de Deus estava sobre o seu povo, mas eles não souberam desfrutar das bênçãos que o Senhor prometeu a cada um deles. E quando nós olhamos para este propósito de Deus em nossas vidas, quando Ele deu o seu Filho por nós, naquele momento quando Jesus olha e vê as dificuldades que Ele haveria de passar, até mesmo quando Ele olha para o Pai orando, Ele diz, Ele levou os seus discípulos ao monte para orar, e falou: vigiemos, pois, eu vou até ali para falar com o Pai, mas vocês também permaneçam aqui em oração. Quando Jesus estava ali em busca de fortaleza do Pai, porque um fato interessante, Jesus estava a nos ensinar, a ensinar os seus discípulos, que era necessário que nós devemos viver debaixo da graça do Senhor, o nosso Deus. É necessário, queridos, que abramos mãos, muitas vezes, do nosso bem-estar material, para vivermos um lado espiritual que muitos ainda não entendem. E o diabo, nosso adversário, ele anda
que Jesus até mesmo ele foi tentado, e o diabo, sabendo da trajetória de Jesus e tendo conhecimento até mesmo da palavra, mas o certo é que ele conhecia a lei da letra, mas ele tinha o conhecimento dessa verdade também, embora ele não vivia diante da verdade. Quando ele chega para tentar Jesus lá no monte, e certamente quando ele chega ali, ele usa também da palavra, está escrito, sabe? E Jesus responde da mesma forma, mas além da letra também está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Querido, nós olhamos e vemos Jesus mostrando isso para os seus discípulos em toda a trajetória, pegando desde o seu nascimento até mesmo a sua morte, ou até mesmo após a sua ressurreição, como nesse texto nós vemos aqui. E ele diz: então Jesus disse: todos vós essa noite se escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus estava mostrando para os seus discípulos, e não foi o que aconteceu. Quando Jesus foi tomado como prisioneiro, os discípulos ficaram ali, foram lá, como Pedro mesmo disse: olha, se for necessário, eu morrerei contigo, eu passarei por essa batalha, ninguém encostará a mão no Senhor, porque eu estou aqui e sou seu amigo fiel. Mas o que aconteceu? Logo ele se dispersou, cumprindo assim aquilo que Jesus estava mostrando. E tudo aquilo que Pedro estava passando neste momento, estava mostrando o seguinte: olha, Pedro, é o seguinte, você precisa de ter uma consciência, a cada um de nós. Olha, irmão Paulo, irmão Antônio, irmão, todos nós que estamos aqui, precisamos assemelhar a palavra de Deus e aplicá-la em nosso coração e viver debaixo da sua dependência, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito que verificamos diante do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Precisamos olhar para o Senhor a cada dia, porque senão nós fraquejamos e podemos até mesmo negar o nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em todo momento nós olhamos dentro da palavra de Deus, e Jesus fala: vocês se escandalizarão, e muitos de vocês fugirão e se apartarão. O que aconteceu com Pedro? Logo em seguida, depois que eles prendem Jesus, e Jesus o negou e falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Não, Jesus, eu não estou acreditando nisso. É impossível que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, e se alguém ousar encostar, eu darei a minha vida por ti. Não invente os valores por ti, por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Jesus já deu o seu melhor por nós, a sua própria vida, o seu sangue precioso que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Sabe, queridos, as nossas vitórias, elas acontecem a partir do momento que nós, com fidelidade, apresentamos o nosso louvor e a nossa adoração ao nome do nosso Deus. Nessa noite nós cantamos aqui: tu és a minha luz. Olha, queridos, isso é muito sério. Cantamos com o nosso coração: o Senhor nos atende. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa luz, Ele é essa verdade, Ele é a rocha, Ele é a nossa fortaleza que nós estudamos desde o amanhecer desse dia. Precisamos estar contritos com o Senhor diante daquilo que o Senhor tem oferecido a nós. E vemos, mas depois eu ressuscitarei e estarei diante de vós na Galileia. Jesus já estava mostrando para eles um momento de tribulação que ele haveria de passar. E na sua própria vida, mesmo ali ele estando ainda antes de tomar a primeira chibatada, antes mesmo de ser apanhado como um prisioneiro, Jesus já estava sentindo na sua pele o sofrimento que haveria de passar. É tanto que quando ele estava orando ao Pai, se for possível, afaste-me esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas segundo a vontade do Senhor. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque Jesus teve o conhecimento e sendo filho de Deus, e na autoridade dada pelo Senhor, o Deus eterno, e certamente na obediência à tua vontade, ele sabia muito bem que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Temos que ter essa consciência em nós, queridos, em pleno século XX, no ano de 2026, que nós estamos prestes a entrar. Assim permita ao Senhor, se não colocarmos a nossa vida em obediência à vontade do Senhor, se não fizermos um propósito diante do Senhor, certamente o inimigo
poderá nos pegar de surpresa, e até mesmo nós vamos repetir como Pedro repetiu: se for possível, eu estarei ali para lutar pelo Senhor. Jesus não está mostrando que não é pela força, não, mas é pela palavra, pelo conhecimento dessa verdade. Está além do que você está falando comigo, está além da lei. Não é simplesmente pelaquilo que você tem ouvido que me, mas você precisa testificar essa verdade todos os dias em nome de Jesus. Nós começamos aqui nessa noite, nesse dia que nós passamos, na fortaleza que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que socorreu Davi nas batalhas e em todas as lutas que ele enfrentou. Mas uma coisa nós sabemos, que a igreja de Cristo ela não está simplesmente retida dentro deste templo. Começamos o louvor, a nossa adoração aqui, mas ela precisa dar prosseguimento na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho e por onde nós passarmos. Precisamos de estar adorando a Deus. Quando nós lemos, mas depois disso ressuscitarei e estarei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Sabe, queridos, é muita petulância da parte do homem, embora tenha conhecimento daquela verdade. E exatamente aquele que um dia proferindo, quando os demais abandonaram a Jesus como discípulos, aqueles que foram chamados dos 70 e tantos outros que foram convidados, e estavam ali, e muitos abandonaram, porque o discurso de Jesus foi aparentemente pesado, porque muitas vezes, querido, nós queremos ouvir somente aquilo que agrada ao nosso coração, e precisamos ouvir aquilo que é bom. Até mesmo no momento de exortação que nós recebemos, em que ela seja uma palavra dura, mas ela tem que ser um corretivo que venha trazer bonança para o nosso coração. Essa que é a verdade. Não desprezeis aqueles que vêm até a nós para que possamos repudiá-los, mas trazendo a presença do Senhor, porque aquilo que nos purificou também possa purificar os demais que aproximam de nós. Essa é uma missão dada pela igreja para ganhar almas. A grande virtude que há na palavra de Deus, que está além da letra, não é simplesmente ter um conhecimento daquilo que nós lemos, mas colocar em prática, é viver da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, mostrar para o mundo quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Ainda que ele foi pisoteado, machucado, ferido, pendurado, furado no seu lado, tendo o seu sangue derramado, ainda que todas essas coisas aconteceram, mas não foi suficiente para que Jesus permanecesse lá no sepulcro, porque a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressurgiu, desceu da cruz, porque ali os homens o tiraram dali, levaram para a sepultura, porque estava ali no direito de sepultá-lo, porque o seu corpo morto já não valia de nada. Mas muitos tinham consciência, porque que nesse próprio texto que nós lemos, Jesus falou que depois que ele provasse a morte, ele ressuscitaria e estaria novamente com eles lá em Jerusalém, para derramar sobre ele o Espírito Santo da verdade, que haveria de ser testemunha viva sobre eles, para o crescimento do reino dos céus que está estabelecido pelo próprio Deus, para que a nossa nação seja uma nação vivificada no Senhor. Precisa começar aqui em Ouro Verde, na Igreja Batista Betel, e aqueles que estão congregando aqui em nome de Jesus, fazendo a diferença. Se começarmos a fazer a diferença, abrindo mão daquilo que pode nos aprisionar e dizer: Senhor, contigo eu irei até o fim. Sabe por quê? Porque quando tudo parece chegar ao fim, ali é o começo da nossa vitória, porque aquele que deu a sua vida por nós, aquele que falou com Pedro antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, aquele mesmo que disse isso, Pedro se apartou e distanciou. Quando os homens ali olhavam para ele, eu aguei como filho de Deus, como aquele que seguia Jesus. Mas Pedro negou a Jesus 1, 2 e 3 vezes. Sabe para quê? Para que se cumprisse aquilo que a palavra de Deus estava ensinando. E ele se dispersou e ficou à distância, porque com seus olhos ele viu que ele traiu o mestre. Assim como Judas,
que o beijou e distanciou do projeto de Deus. Deus não chamou Judas para que pudesse ser um traidor. Deus chamou para que ele fosse um discípulo autêntico da palavra de Deus. Deus não te chamou para a traição. Deus te chamou para a salvação que é dada pelo Espírito Santo do Senhor, que é derramado sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquele que nos convence do pecado e nos diz da condenação eterna. Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso e vemos, hoje nós cantamos também, distante de ti, Senhor, não posso viver. Dá uma impressão que naquele momento, quando Pedro negou Jesus estava lá dentro do Sinédrio, preso, sendo julgado. Pedro começou a passar ali pela frente, e rodando na roda dos escarnecedores, eles estavam, e eles escarneciam de Jesus, e estavam mostrando para Pedro a sua dificuldade. Quando a gente olha para isso, dá uma impressão. Hoje, quando eu estava aqui meditando na canção na letra dessa canção, eu estava ali meditando e pensando, distante de ti, Senhor, não posso viver. Sabe, o coração de Pedro ardia, dava a impressão que ele estava ouvindo essa canção. Uma vez, querido, dava a impressão que Pedro estava passando no pátio e alguém estava ali, os irmãos estavam lá com violão, o Rodrigo com a guitarra, a irmã Scarlett e as demais irmãs, os irmãos estavam ali tocando, distante de ti, Senhor, não posso viver. E Pedro, amargurado no seu coração, estava ali compungido pelo pecado que tinha cometido, muitas vezes arrependido. Mas agora o que eu vou fazer para retomar essa situação? Hoje é tempo de recomeço na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é tempo de nós olharmos para o Senhor e dizer, Senhor, distante de ti, eu não posso viver, Senhor. Sabe por quê? Porque eu já experimentei essa bondade do Senhor em meu coração. Pedro já tinha experimentado, é tanto que naquele momento, quando os demais discípulos estavam ali, e quando Jesus falou assim, não quereis vós também fazer o mesmo? Aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, que estava para negar a Jesus, foi aquele que disse, olha, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós não podemos nos ausentar de ti, Senhor. Imagina, Senhor, nessa noite, quando Deus está presente aqui, está nos mostrar para que nós não ficamos distantes dele. Sabe por quê? Porque o nosso conhecimento ele está e precisa de estar além da mente. Precisamos de ter este conhecimento e viver dessa verdade. Muitas vezes, várias vezes, já encontrei pessoas até dentro do banco, em outros lugares, que estão ali discutindo e falando até mesmo a respeito de Jesus. Quando a gente começa a falar a respeito de Jesus, alguém fala assim, eu sei, eu conheço, já li, já vi, já ouvi, mas ainda não colocou em prática. E quando não coloca em prática, nada está além da lei. Precisamos de pegar tudo isso e fazer uma aplicação, uma introspectiva em nosso coração, né? E olhar para o Senhor. Quando Pedro olha para tudo isso, para nós finalizarmos, disse-me Jesus, em verdade, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Sabe, olha para isso e veja. E como é que foi a forma que eles morreram? Eles não morreram por Cristo, amém, queridos? Eles deram a sua vida por Cristo, mas ainda não estavam preparados. Foi depois da ressurreição de Jesus que Jesus os encontrou em Jerusalém. O Espírito de Deus foi derramado sobre eles. Mas só que vocês serão agora as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lá em Ouro Verde de Minas, um lugar ainda pequeno, precisa de alguém para lá e anunciar essa verdade. Mas para isso, eu derramarei pelo Espírito, para que essa verdade possa confrontar o pecado de muitos, para que muitos recebam Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu ouvi muitas histórias a respeito de Ouro Verde. Permita-me contar algumas delas. Alguém disse para mim, pessoas crentes que chegaram, aproximaram, assim, pastor, há anos atrás, há mais de 30 anos atrás, vocês que são filhos da terra e sabem disso que acontecia. Um fato interessante acontecia, quase em cada esquina, tinha um centro de macumba, de Maria do Lambo, de não sei quem, estou falando vários nomes. Mas quando a palavra de Deus, que o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre essa cidade, eles não tiveram poder para que pudessem permanecer aqui
nesta cidade. As portas se fecharam e muitos deles aceitaram a Jesus e agora estão a dizer: sem ti eu não posso viver, distante de ti eu não posso estar, e se aproximaram de Jesus, e muitos foram recebidos pelo Senhor na glória do Pai. Amém, queridos? Quando nós olhamos para esse testemunha viva da Igreja Batista Betel, vamos abrir mais os nossos olhos. Há muito por fazer. Jesus ainda não voltou, Ele simplesmente está presente através do Espírito que Ele derramou sobre a tua igreja. E a virtude do poder de Deus não pode simplesmente ser aniquilada pelo poder das trevas, porque o poder das trevas não tem poder sobre a igreja de Cristo Jesus, que foi fundamentada aqui neste lugar. E aonde o Espírito de Deus habita, o diabo tem que fugir em nome de Jesus. E essa é a profecia da qual foi dada aqui neste lugar. E hoje nós desfrutamos de podermos entrar no comércio, e onde nós passamos, encontrar esse descanso para a nossa vida e podermos dizer: Senhor, como te darei a minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor deu por nós algo tão tremendo. O seu sangue precioso foi derramado por nós. Agora nós podemos experimentar essa paz que vem do Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos para esse evento, como está a sua vida? Será que se Jesus voltar hoje, você vai falar assim: Senhor, não volta hoje não, Senhor, porque senão você é apanhado de surpresa. Eu preciso de algo que seja notório para a minha vida. Eu preciso de algo que seja essencial para mim, para que eu possa herdar o reino dos céus. A proposta está pronta, ela foi derramada sobre você, sobre a sua vida. Essa promessa é do Senhor para as nossas vidas. Assim como Ele fez a Pedro, a Tiago, a João, até mesmo a Judas, Ele também está oferecendo para cada um de nós. Não podemos fraquejar diante das promessas do Senhor. Aquele que for fiel até o fim herdará o reino dos céus. Amém, queridos? Amém. Não podemos perder a nossa referência, essa grande referência que é dada pelo Senhor. Muitas vezes perdemos o nosso tempo e somos alcançados por algo que seja tão passageiro. Às vezes aventuras tais que traz para nós até um certo conforto no momento, mas o que o Senhor está para dar para nós, o que tem dado para nós, é algo substancial, é algo que está além do conhecimento, ou além da palavra que nós podemos meditar, está além da lei. É algo muito tremendo. Jesus está mostrando para Pedro dentro disso aqui, quando Ele mostra e diz: Pedro, olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro falou assim: não, isso não é possível. Eu estou convicto da minha fé. Senhor, o Senhor sabe, eu sou bom na faca, sei escalar bem o peixe, sei manusear bem. O Senhor viu lá quando eu cortei e vou, eu corto até a orelha do soldado que vier. Quem vier aqui vai ter que passar por cima de mim. Ei, Pedro, não é disso que eu estou falando. Depois, quando eu ressuscitar, no terceiro dia, eu vou lá em Jerusalém, nós vamos nos encontrar. Quando eu olho lá para o final do livro de Marcos, tem uma coisa que é muito fascinante, você pode ler. Quando Jesus ressuscita e Ele encontra aquelas mulheres, alguns dos discípulos ali, Ele fala assim: vai e diga a Pedro que lá nós nos encontraremos. Sabe por quê? Jesus, ao ressuscitar, Ele estava preocupado com Pedro, porque Ele sabia que o seu coração estava estraçalhado por saber que Ele tinha negado o mestre. Queridos, viva Jesus constantemente na sua vida. Deus quer, Ele está se revelando a cada um de nós. Não vamos perder o nosso tempo, não. Se Deus nos der a oportunidade de viver o ano de 2026, será com grande alegria que nós vamos receber. E as bênçãos do Senhor precisam ser compartilhadas. Tem muitas pessoas que estão dentro da nossa própria casa que estão morrendo sem Jesus. Tem muitos amigos nossos que estão aqui dentro do nosso círculo, dentro da nossa comunidade, que estão morrendo sem Jesus. Pessoas que nós amamos. Eles precisam deste amor que está envolto em nossa vida. Eles precisam deste também adquirir esse conhecimento. Testemunha viva e fiel que somos nós, precisamos de valorizar, porque há muitos que precisam de ser alcançados. Sabe, queridos, há uma grande responsabilidade da igreja de Cristo.
E precisamos cada dia mais nos empenhar em oração e súplica ao nome do nosso Deus. Sabe, eu fiquei muito feliz nesses dias agora, quando alguém disse para mim assim: temos que, hoje eu estava pensando, a irmã falou comigo assim: pastor, nós mandamos consertar mais 3 microfones, precisamos de comprar mais, está faltando. Eu falei assim: que bom que está faltando, que bom que está faltando. Sabe por que está faltando? Porque tem gente disposto a fazer. Amém? Que bom. Eu gostaria que faltasse mais revista. Eu queria que todo mundo pegasse uma revista dessa e falasse: pastor, eu vou estudar, eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu gostaria. Sabe por quê? Porque se não der, eu faço uma conta aqui. Em nome de Jesus, nós vamos em busca de mais. Mas você precisa de se esforçar. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pare, querido. Medite na palavra. Olhe para o Senhor. Porque Deus tem bênçãos eternas para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Precisamos de acreditar nessas bênçãos do Senhor. São promessas dadas para Ele, para nós. Quando Ele encontra com os discípulos lá, Pedro disfarçadamente chega. E ele recebeu o recado: olha, Jesus mandou dizer para que você também esteja presente lá. Ele falou: chama os discípulos para que nós lá nos encontremos. Mas falou: mas diga a Pedro para que ele esteja presente lá. É como se ele olhasse para nós e dissesse o seguinte: olha, diga para cada um dos irmãos para que estejam presentes lá, porque as boas novas de salvação chegou até os nossos corações em nome de Jesus. Queridos, eu não sei como está a sua vida. Entra domingo e sai domingo, entra dia e sai dia. Muitas vezes, eu não sei quantas vezes, mas muitas vezes, nestes 365 dias, empenhado em evangelizar, preocupado com a vida da nossa igreja, da minha vida como igreja também, de ser mais cuidadoso, mais zeloso, talvez aquilo que está faltando. Precisamos de orar uns pelos outros, suplicar ao Senhor para que desperte cada um, para que venha e possa dizer: está faltando microfone, está faltando Bíblia, está faltando revista, está faltando muita coisa. Mas sabe por que está faltando? Porque cada dia são acrescentados aqueles que creem na palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Você crê nisso? Amém? Amém. Amém. Então, queridos, se você crê de todo o seu coração, abra o seu coração, testifique dessa palavra, receba o Senhor como seu Salvador. Não abra mão de forma alguma das promessas do Senhor que é dada a você e a cada um de nós. O Ministério do Louvor vai cantar mais uma canção e depois nós estaremos orando. Eu quero convidá-los para que venham à minha frente. Enquanto eles cantem essa canção, eu gostaria que você também estivesse cantando, orando, suplicando a Deus para que as bênçãos do Senhor elas sejam dadas a você e você seja alcançado pela virtude do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, vamos colocar de pé. Amém? Esse hino é um hino muito bonito. A letra deles vocês podem verificar aí, tá? Presta bastante atenção. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi ao poço pegar água. E lá ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus disse para ela assim: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E essa água é o pão vivo que desce do céu. Ela estava ali falando com o próprio Jesus. E eu quero convidar cada um de nós nessa noite, para que possamos convidar Jesus para nos dar dessa água que ele deu para aquela mulher naquele poço. E ao receber aquela água, aquela mulher, ela saiu com muita alegria, porque ela não somente saciou a sua sede, mas ela teve a sua vida eterna garantida. E que nós possamos beber dessa água nessa noite, para que nós possamos ter a nossa vida eterna garantida junto àquele que veio e morreu em prol das nossas vidas.
Depois
daquela situação quando Jesus o perdoou. Ele em todo momento ele estava junto com Jesus. Ele viu toda aquela necessidade daquela mulher. Embora ele tinha saído junto com os discípulos para comprar o pão, o alimento para que eles pudessem comer. E Jesus se encontrou com aquela mulher ali. Mas o testemunho ele foi fiel, porque aquela mulher retornou para mostrar o poder dessa água da vida que ali estava. E Pedro testificou disso. Mesmo tendo testificado de toda essa verdade, naquele momento da sua vida, ele tenta um apagão da em Pedro, e ali de repente ele diz: aquele que é o pão da vida. Eu não sei, querido, quantas vezes você tem ouvido falar dessa água da vida. Eu não sei quanto você está esperando que essa fonte de água viva está jorrando ainda em seu favor. São promessas do Senhor para cada um de nós. É tempo de recomeçarmos, é tempo de reestruturar nossa vida espiritual. Jesus, que é a fonte da vida, ele está voltando, e ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Mas se você tiver deixado essa fonte de água viva passar, certamente você não receberá para estar para sempre com o Senhor, dando testemunho dessa verdade. Talvez nessa noite você gostaria que eu orasse pela sua vida. Sabe, queridos, vou para nós finalizarmos aqui, os irmãos podem permanecer. Teve um domingo desse que eu estava pregando, e às vezes quando eu fiz um apelo, eu falei assim: se você que está aqui nessa noite, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu não vou te convidar para que você venha aqui à frente. Você pode levantar a sua mão e em seguida baixar a sua mão. Teve alguém que estava muito enfermo, ele estava aqui naquele dia, e ele levantou sua mão. Quando eu fui lá no hospital para visitá-lo, alguém disse: pastor da igreja tal veio aqui fazer uma visita. Ele falou assim: não, já fiz a minha decisão lá na igreja Batista Beretel. Eu sou daquela igreja, eu agora sou de Jesus. O quanto é gratificante nós podemos ouvir isso. Talvez o tempo que teve foi necessário por muitas outras trajetórias, mas aquele foi o meio ao qual o Senhor usou para que ele pudesse também beber da fonte da água da vida. Amém, queridos? Amém. Então nessa noite Jesus também está dando tempo para que você possa endireitar o seu caminho. Sabe por quê? Porque ele é este caminho, ele é a fonte de água viva. Ele disse para aquela mulher: olha, se você beber dessa água, rios de água viva fluirão na sua vida, e você nunca mais terá sede. Então dá-me dessa água, Senhor, porque eu não preciso voltar mais aqui. Não. Jesus está falando das coisas espirituais, né? A sede dessa água, todo dia nós temos. Mas beber da água da vida foi o melhor projeto de Deus que Deus fez para a minha vida e para a vida de todos vocês que aqui estão em nome de Jesus. Quero encerrar orando pela sua vida. Você gostaria de fazer essa entrega para Jesus? Senhor, tu és a fonte da vida, da água viva. Eu quero beber dessa água nessa noite em nome de Jesus. Quantos estão aqui? Você não precisa. A igreja está toda olhando para mim, inclusive você. Se você quer ter esse Jesus no seu coração, faz assim com sua mão. Você é onde você está. Você vai levantar e vai baixar, e nós vamos orar pela sua vida. Alguém nessa noite gostaria que nós orássemos pela sua vida? Amém, querida. Mas alguém, é só levantar assim, você pode baixar. Onde você estiver, nós vamos estar orando pela sua vida. Mas alguém, ninguém está orando por você. Todos estão na mesma direção, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Talvez você que está distante, não entre o ano de 2026, em nome de Jesus, distante deste caminho, distante deste projeto de Deus. Ele abriu seus braços para a cruz do Calvário e morreu por nós. Ele disse para Pedro: olha, Pedro, eu vou lá em Jerusalém e eu vou encontrar com você novamente lá naquele caminho. Mas para isso você precisa de estar. Para que você possa entrar no reino dos céus, é necessário que você se apresente a Deus. Nessa noite você apresentou a sua vida a Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele vai te dar a sua bênção, para que você possa viver eternamente com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Soberano Deus, amado e querido Pai, autor e consumador da nossa fé, aquele que foi legado
por alguns, mas que tiveram o tempo necessário de refletir, ó Deus, quando negou o teu nome, mas em tempo do Senhor pôde se aproximar e ser um verdadeiro apóstolo, na qual trouxe para nós a tua palavra, porque além da letra nós estamos a viver, porque conhecemos e colocamos em prática e vivemos da tua verdade. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está, por aquele que levantou a sua mão, ou até mesmo não levantou a sua mão, mas pelo processo está aqui nessa noite. Que as bênçãos da tua salvação cheguem à casa de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos de beber da tua fonte a cada dia, Deus Pai, para que possamos viver uma vida que agrade somente ao Senhor. Pai, muito obrigado por este ser o último domingo desse ano. Pai, Ebenezer, nós podemos dizer, até que nos ajudou o Senhor. E temos a certeza de uma coisa, Senhor, que vem o ano de 2026 e assim aprove o Senhor, nós não deixaremos de fazer aquilo que agrada aos teus olhos, ó Deus. Que a tua igreja comprometida com a tua verdade, com a tua palavra, seja a essência do viver aqui deste lugar de Ouro Verde, e por onde nós passarmos, possamos testemunhar da tua grandeza em nome de Jesus. E que todo o teu povo possa te receber como Senhor e Salvador, testemunhando a tua verdade, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja. Dá-nos cada dia desta fonte, Deus, pois nós cremos nas tuas promessas e oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, o Senhor, esteja presente com o teu povo reunido, não só aqui, mas por toda a face da terra, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Deus abençoe, queridos, e assim nós queremos agradecer a Deus por este grupo tão majestoso que também alimentou o nosso trabalho, e vocês que de coração recebeu a palavra do Senhor. Não esqueça, quarta-feira, às 20 horas, nós começaremos o nosso culto da virada para 22. Eu falei duas, da vez que a gente colocou dois na frente, tá? Às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite. Já estou pensando às 2 horas depois das 22, né? Que Deus abençoe, querido. Vamos em paz, uma boa semana em nome de Jesus.
seguro.